O vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin disse acreditar que o Congresso acelere a votação da medida provisória que prevê aquelas medidas de socorro aos setores prejudicados pela sobretaxa americana. Pedro Moreira está com a gente, vai trazer mais informações e o contexto dessa declaração, né, Pedro? Porque a medida provisória entra em vigor assim que é publicada, mas depois tem que passar pelo Congresso porque tem validade. A questão que temos também, Pedro, é porque alguns pontos desse plano de socorro ainda precisam de regulamentação, ainda precisam ser detalhados. Quando isso deve acontecer, Pedro? Oi, Carol, boa tarde para você, para quem está com a gente neste sábado. Carol, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele cumpriu uma agenda hoje de manhã aqui em Brasília. Ele foi até uma concessionária de carros para chamar atenção para um programa que o governo lançou no mês passado, o programa Carro Sustentável, que dá isenção de IPI para carros fabricados no Brasil que emitem menos gases do efeito estufa, carros 1.0. E aí, nessa visita, nessa agenda aqui em Brasília, ele foi perguntado, né, sobre o tarifaço, sobre o pacote de socorro do governo. Foi quando ele disse, então, ele comentou duas medidas que o governo já enviou para o Congresso. A medida provisória, que criou o programa Brasil Soberano, né, que é o pacote maior de socorro às empresas exportadoras afetadas, e também um projeto de lei complementar que o governo enviou para poder acomodar 9,5 bilhões de reais do programa Brasil Soberano na meta fiscal desse ano, né? É parte dos gastos com esse programa que o governo enviou para o Congresso para reacomodar dentro da meta fiscal. E aí ele disse que a medida provisória entrou em vigor imediatamente, quando foi assinada, né? Tem esse prazo para o Congresso analisar, mas disse esperar que então que esse projeto de lei complementar, que trata desses 9,5 bilhões de reais, tenha uma aprovação rápida também pelo Congresso Nacional. Mas é como você disse, Carol, a medida provisória entrou em vigor, só que dentro da medida provisória há vários pontos que ainda precisam de outras medidas do governo, que tem que vir por decreto, por resolução, né, outras medidas infralegais que estão pendentes e que os empresários aguardam para poder saber exatamente se vão poder se enquadrar ou não nesse programa. E aí a gente procurou a Receita Federal essa semana, que informou à CNN que pelo menos um item dessa medida provisória, que é o item que trata dos impostos que vão ter o prazo para pagamento estendido por 2 meses, esses impostos vão ser definidos nos próximos dias. A Receita Federal ficou de publicar uma medida infralegal no começo da próxima semana, para poder definir quais impostos federais as empresas vão poder adiar o pagamento por 2 meses. Carol, nessa visita do vice-presidente Geraldo Alckmin a essa concessionária de veículos, ele também foi perguntado pelo nosso colega Gabriel Garcia, aqui da CNN, sobre a visita que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, disse ter feito ao secretário do Tesouro americano, Scott Bassett. Nessa sexta-feira, Eduardo Bolsonaro publicou uma foto, né, do lado de Scott Bassett. Essa visita teria ocorrido no dia que ocorreria a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi cancelada. E aí o vice-presidente disse que lamenta que existam maus brasileiros que atuem contra o país. Carol, a gente separou um trechinho da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin durante essa agenda que ele cumpriu. Vamos acompanhar. Primeiro, lamentar, né, que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país. E, aliás, de maneira injusta, porque em relação à tarifa, 74% do que os Estados Unidos vende para o Brasil não tem imposto, é zero. E a média tarifária é 2,7%. Não tem parceiro melhor, é um parceiro bom o Brasil. Do G20, das 20 maiores economias do mundo, só 3 países, os Estados Unidos têm superávit, só 3. Austrália, Reino Unido e Brasil. Então não tem nenhuma justificativa. O nosso trabalho é continuar o diálogo e continuar a negociação.